Olá, graça e paz, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Estamos bem, com saudade e esperamos no Senhor, que semana que vem nós possamos estar novamente juntos ali na igreja, né? O prefeito da cidade, de alguma forma, sob pressão, resolveu, voltar novamente os cultos, liberou os cultos e não fizemos hoje, até mesmo para evitar, algum constrangimento. Mas na semana que vem nós estaremos de volta, tá? Se Deus quiser, estaremos lá na igreja celebrando a ceia do Senhor. E não só à noite, mas pela manhã nós estaremos também juntos, tá bom? Então vão se preparando para que na semana que vem nós possamos estar todos nós reunidos ali na casa do Senhor. Eu quero trazer uma palavra nesta tarde, uma meditação que está no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no verso 38. A palavra do Senhor diz assim: Eliseu voltou a Gilgal e havia fome na terra. E os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo, a fim de apanhar ervas, e achando uma parra brava, colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas, e voltando, cortou-as na panela do caldo, não sabendo o que era. Assim, tiraram de comer para os homens, e, havendo eles provado o caldo, clamaram, dizendo: Ó homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Ele, porém, disse: Trazei farinha, e deitou-a na panela. E disse: Tirai para os homens, a fim de que comam. E já não havia mais mal nenhum na panela. Esse texto ele fala sobre uma experiência vivida pelo profeta Eliseu, quando reunido com os seus profetas, os seus discípulos de profetas, os filhos dos profetas, ele se vê numa situação conflitante, porque, como o texto diz, havia fome na terra. E nós percebemos claramente, foi um período, a Bíblia diz que foi um período onde existia uma fome maciça, uma fome que extrapolava a condição humana. E todos eles, ali a gente percebe que estavam passando fome, necessidade, e a palavra do profeta era o que sustentava aqueles homens. O sentimento que eles tinham de fé, de que aquele homem poderia fazer a diferença em suas vidas, fez com que Eliseu tomasse aquela atitude de mandar colher algumas ervas para fazer um ensopado para aqueles homens. Mas, para a infelicidade deles, o texto diz que um dos profetas, aqui o texto ele não se preocupa em dizer se era um profeta novo, se era um garoto, ou se era alguém desinformado, mas diz que ao sair para colher as ervas, ele colheu algumas colicíntidas, e essas colicíntidas, essas ervas, elas eram ervas venenosas, e ele colocou na panela e cozeu aquelas ervas, e para surpresa de todos, aquela erva, aquele cozido estava envenenado. E havia uma preocupação, a expectativa de comer naquele dia se deparou com a frustração de um caldo venenoso. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis sobre a face da terra. Não estamos passando por uma crise de fome,
mas estamos vivendo uma crise ética, moral e principalmente espiritual, aonde nós de alguma forma procuramos meios de sustentação. Então, algumas coisas, algumas lições nós podemos tirar de proveito nesse texto. A primeira é que os filhos dos profetas que estavam sendo alimentados por Eliseu, eles tiveram a palavra para colher, mas não teve discernimento do que estava colhendo. Talvez essa seja uma das primeiras lições que nós podemos tirar desse texto. E muitas vezes conosco não é diferente. Nós temos uma palavra para colher, nós temos uma palavra para semear, e muitas vezes nós não sabemos o que semeamos e muitas vezes não sabemos o que estamos de fato colhendo. Então temos uma direção para plantar, mas nem sempre temos a direção ou temos o discernimento para saber o que de fato nós estamos colhendo. Isso traz uma implicância muito forte para as nossas vidas. E uma pergunta que eu faço para você nesta noite é: você sabe o que você está plantando? Ou você sabe o que você está colhendo? Que tipo de fruto você está colhendo? Que tipo de fruto você está plantando? A palavra do Senhor lá no livro de Isaías, no capítulo 5, fala sobre um outeiro fertilíssimo. E esse texto ele fala que um agricultor comprou um outeiro fertilíssimo, uma vinha, né? Uma terra fértil, e ele cuidou daquela terra, ele limpou aquela terra, ele tirou as pedras daquela terra e ele preparou aquela terra para plantar a excelente semente de uvas com qualidade. Mas o texto diz que houve uma decepção no coração daquele homem na colheita, porque ao invés de colher uvas de excelência, ele colheu uvas bravas. Qual é a lição que nós podemos tirar disso? O defeito estava na semente, no sentimento do seu coração de plantar uma semente boa? Não, ele plantou aquela terra de sementes boas, mas a semente não vingou e ela deu um fruto, uvas bravas, uvas que não servia para fazer o vinho, para tirar o melhor vinho. Às vezes a intenção do nosso coração ela é boa, de plantar uma boa semente, mas muitas vezes nós esbarramos em situações na caminhada, nos percalços da vida, que faz com que esta semente ela deixe de ser boa e ela passa a ter ela passa a não dar a colheita que nós estamos na expectativa de colher. É a mesma coisa de você plantar, cortar uma maniva de uma boa mandioca, jogar no chão na intenção de colher uma mandioca de qualidade, e quando você vai colher, você colhe uma mandioca que está cheia de pau, cheia de ramificações dentro da mandioca, que não vai trazer, que não deixa você sentir o sabor da mandioca. Então, queridos, muitas vezes nós passamos por isso. Jogamos uma boa semente, às vezes até apostamos em pessoas, apostamos em amizades, apostamos em relacionamentos, que lá na frente pode gerar uvas bravas, que lá na frente pode gerar veneno naquilo que nós estamos plantando. E Deus talvez nessa noite esteja chamando a sua atenção para isso. Que tipo de semente você está plantando? Ou que tipo de fruto você está colhendo da semente que você plantou? Então, talvez seja a hora de você fazer uma avaliação da sua vida e procurar entender que talvez o que você esteja vivendo nesse exato momento são frutos daquilo que você plantou há um tempo atrás. A segunda lição que nós tiramos
desse texto é que nem sempre o que achamos ser bênção é de fato bênçãos para as nossas vidas. Podemos provocar a morte em algumas pessoas. Olha, aquele rapaz, ele saiu com uma boa intenção e achou que estava colhendo um bom fruto, achou que estava fazendo uma grande coisa. Talvez nunca passou na sua cabeça que aquelas colicíntidas eram ervas venenosas, mas ao colocá-las ao fogo, no momento em que ele as ferveu e que ele a trouxe para que os seus amigos comessem, aquela erva, aquele ensopado poderia ter gerado muitas mortes se a tempo não fossem observadas. Então nem tudo que nós achamos ser bênção, de fato é bênção. As escolhas que nós temos, as escolhas que nós fazemos, pode de alguma forma trazer problemas para nós futuramente. Então é necessário nós entendermos isso. É aquela velha lógica da vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Nem sempre aquilo que nós achamos que foi aprovado por Deus, de fato seja. Às vezes Deus está permitindo justamente para mostrar que a vontade dele é sempre soberana em nossas vidas. E nós então, como homem, nós não podemos querer intervir na vontade de Deus. São negócios mal feitos, relacionamentos desorganizados, desajustados. São dívidas que nós contraímos porque nós achamos que temos a direção para comprar e muitas vezes nós não oramos o suficiente e não esperamos a resposta de Deus e vamos lá e tomamos atitudes fora da vontade do Senhor. E isso traz grandes consequências para todos nós. Então, o que podemos dizer acerca de tudo isso? O que podemos imaginar ou pensar acerca desse texto? É que tudo que nós passamos ou tudo que nós vivemos, nós precisamos ter, no mínimo, um conhecimento daquilo que Deus quer para nossas vidas. Se aquele profeta, aquele servo, tivesse tido a malícia de que aquela erva era venenosa, talvez ele não precisaria mais tarde ter que ver a manifestação de Deus sobre uma situação que poderia ter sido controlada, que poderia não chegar àquele ponto. Mas como ele colheu sem ter a convicção e sem ter a certeza daquilo que estava colhendo, ele trouxe problema para todo o grupo. Então, queridos, que você possa ter esse entendimento na sua vida. Talvez o que você está vivendo nesse exato momento e que está fazendo a sua família viver sobre as reações daquilo que você está passando, eu quero te dizer que talvez seja a hora de você parar para você orar ao Senhor para que haja uma intervenção de Deus. Houve uma intervenção divina quando Eliseu mandou que jogasse farinha sobre a panela. E talvez seja o momento de você clamar ao Senhor para que Ele venha intervir na sua vida de tal forma que você possa se ver livre de um problema gerado por aquilo que você plantou ou por aquilo que você colheu. Deus está contigo e Ele quer fazer a diferença na sua vida. Quer abrir o seu entendimento para que você entenda a boa, perfeita e agradável vontade dEle na sua vida e na sua família. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Deus para que Ele venha nos trazer o discernimento, nos trazer o entendimento da boa, perfeita e agradável vontade dEle sobre nós e em nós. Pai, nesta noite nós te louvamos e nós te bendizemos por aquilo que o Senhor tem feito, da forma como o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Te pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós e que tudo que nós intentarmos fazer, Senhor, que haja a Tua aprovação. Que o Senhor nos dê discernimento da boa semente, que o Senhor nos dê discernimento
dos frutos que estamos colhendo, para que nós não levemos morte para a panela, mas para que tudo aquilo que nós fizermos sejam bênçãos do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque em tempos difíceis o Senhor está conosco e tem se demonstrado um Deus justo, um Deus fiel e um Deus que nos ama acima de todas as coisas. Nós oramos, meu Deus, e nós agradecemos ao Senhor por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor nos abençoe. Como eu disse no princípio, semana que vem estaremos juntos na igreja, louvando e exaltando ao Senhor nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que a sua semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, para a glória e para a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.